Na 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 na. Oh yeah. Tem sorriso calculado pra esconder competição. Tem conselho disfarçado carregando imposição. Tem vitória fotografada com derrota atrás da cena. Gente mostrando liberdade enquanto vive presa ao esquema. Tem riqueza sem descanso, tem sucesso sem prazer. Tem quem tenha tudo em volta, sem saber por que viver. Quanto mais observo o mundo, menos rápido vou julgar. Porque a primeira aparência raramente conta o que há. Olha outra vez, escuta além. Nem tudo entrega aquilo que contém. Quando a imagem cai, começamos a enxergar. Nada é como parece. Nada é como parece. Por trás do brilho pode existir preocupação. Por trás da calma pode haver revolução. Quem parece ter vencido ainda pode estar buscando paz. E aquele que perdeu talvez esteja começando algo maior. Eu não entrego minha certeza ao que meus olhos podem ver. Porque toda superfície esconde algo pra entender. Tem produto prometendo transformar quem você é. Tem discurso bem montado pra conquistar tua fé. Tem manchete escolhendo qual emoção provocar antes mesmo que você tenha tempo suficiente pra pensar. Tem bondade exibida só enquanto existe câmera. Tem revolta programada pra aumentar alguma métrica. Tem gente que fala baixo, mas trabalha sem mostrar, enquanto outros fazem barulho sem ter nada pra entregar. Por isso não sigo embalagem, nem reputação por si. Prefiro acompanhar os passos pra descobrir quem mora ali. Também precisei olhar para aquilo que havia em mim. Quantas vezes mostrei força quando estava perto do fim. Quantas vezes disse tanto faz quando realmente me importei. Quantas máscaras coloquei só pra esconder aquilo que enfrentei. Foi quando parei que exigi que todo mundo fosse transparente. Sem primeiro ter coragem de ser verdadeiro internamente. Hoje não quero personagens, nem preciso parecer maior. Quanto menos tento impressionar, mais reconheço o meu valor. E quando encontro outra pessoa, já não julgo tão depressa. Porque todo ser humano guarda uma história que não confessa. Nada é como parece. Nada é como parece. Então eu olho mais profundo antes da conclusão. Não transformo a aparência em definição. Nem idolatro quem está acima, nem desprezo quem caiu. Porque ninguém conhece inteiro aquilo que
muita coisa muda quando finalmente descobrimos o que havia por trás do que se mostrou. Construíram limites invisíveis e ensinaram a respeitar. Deram tamanho para os sonhos antes da gente imaginar. Disseram aceitar o possível, não tento ultrapassar. Como se todo amanhã já tivesse um dono a comandar. Eu vi talentos enterrados pelo medo de fracassar. Gente capaz de mudar tudo sem coragem de começar. Também carreguei fronteiras que ninguém colocou em mim, até descobrir que muitos muros só existem enquanto acredito no fim. Se disseram, daqui você não passa, então talvez seja exatamente daqui que eu precise avançar. No último horizonte, no último horizonte, eu não encontro o fim, encontro outra direção, onde o medo perde espaço diante da decisão. Não aceito como limite aquilo que alguém determinou, nem abandono meu caminho porque a estrada complicou. Se meus olhos alcançam longe, meus passos podem descobrir que depois da última fronteira ainda existe onde seguir. Existe sempre uma voz dizendo que você chegou tarde demais, outra dizendo que seus planos são grandes demais para alguém capaz. Tem quem projete o próprio medo sobre aquilo que você quer fazer, porque é mais fácil desacreditar do que admitir que não tentou vencer. Não guardo raiva de quem duvida, nem preciso convencer ninguém. Minha resposta vem dos passos e do trabalho que ninguém vê. Eu não controlo oportunidade, nem tudo vai colaborar, mas enquanto existir escolha, existe alguma coisa pra mudar. Fracasso não fecha caminho, ele modifica a navegação. Quem aprende enquanto perde, volta com outra percepção. O último horizonte muda toda vez que chego além. Aquilo que ontem era distante, hoje ficou atrás também. Foi assim com cada conquista que parecia inalcançável. Primeiro chamaram de loucura, depois disseram inevitável. Não procuro vida fácil, nem promessa de proteção. Quero força pra continuar quando falta confirmação, porque existem certos caminhos que aparecem ao caminhar, e quem exige enxergar tudo talvez jamais saia do lugar. Ainda tenho muito tempo pra descobrir quem posso ser. Não vou entregar meu futuro ao tamanho do meu medo de perder. No último horizonte, no último horizonte, não existe placa dizendo você chegou ao final. Existe outro desafio depois do impossível atual. Carrego minha cicatriz sem transformador em prisão. Cada queda acrescentou alguma coisa à construção. E se um dia eu alcançar aquilo que hoje parece o fim, vou levantar os olhos novamente, porque sempre haverá
esperando por mim. Eu não quero enxergar só aquilo que me mostram, nem acreditar só naquilo que me agrada dessa vez. Olhos bem abertos, todo dia chegam certezas disputando minha atenção. Cada tela oferece um mundo recortado numa versão. Tem palavra feita pra irritar, tem imagem feita pra prender. Quanto mais rápido eu reajo, menos tempo tenho pra entender. Já comprei ideias prontas só porque pareciam ter razão. Já julguei sem conhecer todo o peso da situação. Hoje, antes da resposta, deixo a pergunta respirar, porque aquilo que parece óbvio também merece outro olhar. Eu não quero uma verdade desenhada pro meu querer. Se os fatos mudam o caminho, eu também posso rever. Não confundo quem discorda com alguém que devo enfrentar. Posso ouvir outra perspectiva sem deixar de questionar. Aprendi que uma aparência pode esconder contradição, e uma primeira impressão nunca conta a história inteira. Quanto mais observo o mundo, menos pressa tenho em julgar. Consciência não é saber tudo, é continuar querendo enxergar. Sem venda nos olhos, sem medo da dúvida, Sem dono da resposta, sem fugir da realidade. nós seguimos. Olhos bem abertos, Olhos bem abertos, mente presente pra reconhecer o que acontece diante da gente, sem deixar o medo escrever nossa interpretação, sem entregar ao barulho o controle da decisão. Não queremos uma vida guiada por aquilo que parece ser. quanto mais fundo olhamos, Mas existe pra compreender. Se uma multidão repete, eu ainda vou conferir. se uma autoridade afirma, Eu posso perguntar, se combina com meu pensamento, não transforma em fundamento. se contraria minha opinião, Não significa rejeição. porque aprender exige espaço pra reconhecer quando errou. Quem protege toda a certeza fecha a porta que encontrou. Não queremos vencer debate, nem provar superioridade. Queremos manter nossos olhos preparados pra realidade. Tem beleza no cotidiano que a velocidade faz sumir. Tem alguém pedindo presença quando ninguém quer ouvir. Despertar não é somente desconfiar do que está errado, É perceber aquilo que importa antes que tenha passado. olhar quem caminha comigo, Reconhecer quem me fez bem, celebrar pequenas conquistas, sem competir com ninguém. porque consciência verdadeira não vive apenas de oposição, também sabe reconhecer tudo que merece gratidão. Eu quero enxergar o problema, Sem esquecer a solução, quero reconhecer a mentira. sem perder confiança no amanhã. Consciência não é viver no escuro, É aprender a caminhar com os olhos bem abertos. olhos bem
estamos aprendendo até compreender. Passei anos procurando uma mudança ao meu redor, acreditando que outra vida sempre pareceria melhor. Queria novas circunstâncias pra finalmente respirar, como se toda transformação dependesse de outro lugar. Até perceber nos detalhes o que a pressa escondeu. Havia portas diante dos olhos que meu costume não percebeu. O problema nem sempre estava naquilo que eu podia encontrar. Às vezes faltava coragem pra enxergar de outro lugar. A mesma cena, outra compreensão. O mesmo mundo, outra percepção. Quando muda quem observa, tudo ganha outra dimensão. Um novo olhar, um novo olhar. Pra reconhecer caminhos onde eu só enxergava o fim, pra não deixar antigas crenças decidirem mais por mim. Ver oportunidade escondida dentro da transformação, separar aquilo que acontece da minha interpretação. Talvez eu não consiga mudar tudo ao meu redor, mas posso mudar a maneira como atravesso o que chegou. Eu chamava a perda de derrota antes do tempo responder. Algumas coisas que partiram, abrir espaço pra crescer. Chamava atraso de fracasso, comparando minha direção com a velocidade dos outros sem conhecer sua condição. Já pensei que certas portas precisava obrigatoriamente abrir. Depois entendi que alguns caminhos não combinavam mais comigo ali. Nem toda mudança é castigo, nem todo fim significa perder. Existem páginas que terminam pra outra história aparecer. Hoje olho quem está comigo antes de buscar quem não chegou. Dou valor à mão presente em vez de lamentar quem soltou. Vejo riqueza numa conversa que dinheiro algum consegue dar. Vejo vitória em ter coragem de reconhecer quando mudar. Não transformo positividade em desculpa pra ignorar a dor. Tem momento que machuca e precisa ser chamado pelo nome. Um novo olhar não mascara aquilo que precisa enfrentar. Ele apenas não permite que uma queda defina o caminhar. Por quem chegar com consciência não é fingir que tudo está bem, é reconhecer a diferença.
Porque às vezes a grande mudança que esperamos encontrar começa silenciosamente, quando os mesmos olhos aprendem uma nova forma de olhar. Você disse que estava tudo bem, mas seus olhos disseram não. Um sorriso chegou primeiro e depois veio a expressão. Eu aprendi a ouvir pausas, a notar quando o tom mudou, porque às vezes uma frase esconde muito mais do que revelou. Tem abraço pedindo desculpa, sem coragem de confessar. Tem distância dizendo coisas que ninguém conseguiu falar. E quem escuta só a voz pode perder a tradução. Há mensagens escondidas em cada pequena reação. Não escuta somente o que foi dito, percebe aquilo que permaneceu depois que a voz se calou. Além das palavras, além das palavras, existe um mundo que ninguém consegue escrever. Um olhar pode contar o que a voz tentou esconder. Há verdades que aparecem sem nenhuma explicação, e respostas que encontramos prestando mais atenção, quando aquilo que sentimos já não cabe numa frase. O silêncio continua, a conversa que ninguém teve coragem de terminar. Tem fica querendo dizer vai, tem tanto faz querendo escolher. Tem eu não ligo carregando uma vontade enorme de saber. Tem orgulho protegendo o medo, indiferença escondendo dor. Tem silêncio depois da pergunta, entregando aquilo que faltou. Mas também existe carinho que não sabe se anunciar. Quem prepara teu café cedo pode estar dizendo vou cuidar. Quem aparece quando aperta, sem precisar você chamar. Talvez diga em 5 minutos o que discursos não conseguem demonstrar. Eu já ouvi frases bonitas vindas de quem nunca ficou, e recebi amor em silêncio de quem jamais pronunciou. Foi assim que compreendi que presença também tem voz, que algumas pessoas falam pouco, mas carregam verdade entre nós. Hoje observo consistência entre discurso e decisão. Não procuro perfeição, só verdade na intenção. Também vigio minhas atitudes pra não exigir de outro alguém. Aqui
Porque depois que todo discurso finalmente se desfaz, o que fica não é aquilo que alguém jurou sentir, é aquilo que escolheu demonstrar. Passei muito tempo cercado por conversa sem direção, cada voz querendo espaço, cada frase uma conclusão. Todo mundo tinha a resposta antes mesmo de perguntar, e eu também entrei no jogo só querendo argumentar, até cansar dessa disputa de quem sabe explicar melhor. Fechei a porta pro barulho e fiquei comigo a sós, sem discurso me cobrindo, sem ninguém pra impressionar. Vieram coisas que eu escondia só pra não ter que encarar. Quando o ruído termina, a máscara perde função, e aquilo que foi abafado finalmente encontra atenção. O silêncio revela o que a pressa nunca deixou aparecer. Mostra onde estou fingindo não perceber. Traz perguntas que o barulho conseguiu adiar, coloca diante dos olhos o que eu preciso enfrentar. Quando nenhuma voz de fora pode mais interferir, eu começo a reconhecer aquilo que existe dentro de mim. No silêncio vi desculpas que chamava de razão, vi orgulho protegendo uma antiga frustração, vi escolhas que mantinha só por medo de mudar, e relações que já terminaram antes de alguém se afastar. Vi desejos emprestados que pensei serem de mim, objetivos perseguidos sem saber porquê até o fim. Nenhum desses pensamentos precisou alguém revelar, eles sempre estiveram perto, eu que não queria escutar e compreender certas coisas. Nem sempre traz satisfação, mas verdade desconfortável ainda vale mais que distração. Hoje valorizo a pausa antes de qualquer decisão. Não respondo toda pergunta no calor da reação. Tem resposta que amadurece quando deixamos repousar. Tem problema que fica claro quando paramos de empurrar. Também aprendi que silêncio não significa se calar. Quando existe injustiça, há momento certo pra falar. A questão não é viver quieto, nem fugir da discussão. É saber quando uma palavra nasce mesmo da convicção. Porque quem aprende a escutar
também aprende a dizer somente aquilo que sustenta quando chega a hora de fazer. O silêncio revela quem eu sou quando não preciso representar o que desejo, quando ninguém tenta me influenciar. Mostra aquilo que perdi, o que ainda posso reconstruir, e quais pesos carregados já chegou a hora de partir. Eu procurei tantas respostas no barulho ao meu redor, até descobrir que algumas das mais importantes nunca precisaram levantar a voz. Dum 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 dum. Chegou primeiro uma narrativa bem montada pra convencer. Tinha começo, tinha culpado, tinha alguém pra defender. Cada detalhe parecia certo, tudo fácil de encaixar. Uma história sem pergunta é confortável de aceitar. Mas faltava uma testemunha, faltava contexto na situação. Faltava aquilo que cortaram pra sustentar a conclusão. Eu quase entrei no julgamento sem conhecer o que aconteceu, até ouvir quem estava calado e o cenário inteiro se moveu. Uma voz conta um caminho, outra voz pode mudar a direção. Quem conhece apenas metade não conhece a situação. Escuta outra versão antes de transformar suspeita em condenação. Antes de fazer de um recorte toda explicação. Nem sempre quem fala primeiro tem razão. Nem sempre quem fica em silêncio aceita a acusação. Se existe outro lado que eu ainda não consegui conhecer, eu não entrego minha certeza antes de também ouvir o que ele tem pra dizer. Um vídeo começa no momento que interessa pra acusar. 30 segundos viralizam sem mostrar o que veio antes de gravar. Uma frase perde o contexto, outra ganha interpretação. Quando chega até milhares já virou outra informação. Tem conflito entre amigos que termina em divisão, porque alguém levou adiante só metade da discussão. Tem família separada por orgulho e suposição. Cada lado conta os fatos protegendo a própria posição. E quanto mais o tempo passa, mais difícil reconhecer que talvez aquela certeza tem alguma coisa pra rever. Também existe outra versão dentro daquilo que eu vivi. Coisas que durante anos de uma maneira só entendi. Pessoas que julguei distantes, talvez lutassem sem mostrar. Decisões que achei injustas, hoje consigo interpretar. Maturidade muda ângulos, sem reescrever o que passou. Às vezes o tempo acrescenta a peça que ninguém notou. Eu não preciso apagar fatos pra ampliar minha visão. Posso reconhecer nuances sem fugir da conclusão, porque consciência não procura uma história pra vencer. Procura chegar mais perto daquilo que realmente pôde acontecer.
acontecer. Existe a outra versão. Talvez confirme tudo, talvez mude a direção. Talvez revele uma parte escondida da situação. Eu não preciso ter resposta antes de investigar, nem transformar minha prece em sentença pra julgar. Se a verdade é realmente aquilo que eu quero conhecer, então nenhuma versão deve me assustar. Nem mesmo aquela que contradiz o que eu queria crer. Eu procurei sinal na frente, alguma prova pra continuar. Queria conhecer o destino antes de me movimentar. Planejei todas as saídas, calculei cada condição, mas a vida não entrega mapas pra toda nova direção. Algumas portas só aparecem quando você chega perto delas. Algumas respostas só existem depois que atravessamos certas eras. Eu queria ver o caminho pra depois poder seguir, mas descobri que certos rumos só aparecem quando eu decido ir. Nenhuma placa, nenhuma garantia, nenhuma certeza, só uma escolha dizendo continua. Eu sigo o caminho invisível. Eu sigo o caminho invisível. Mesmo sem saber exatamente onde vai dar, não preciso ver o fim pra começar a caminhar. Cada passo abre espaço que eu não pude enxergar. Cada escolha movimento que parecia não mudar. Se eu esperar toda a certeza antes de decidir, talvez o caminho exista, mas nunca apareça pra mim. Tem projeto que começa sem aplauso ou confirmação. Tem batalha que enfrentamos sem mostrar pra multidão. Tem mudança acontecendo muito antes de aparecer. Tem trabalho acumulado que ninguém consegue ver. Você planta disciplina quando todos foram dormir. Repete aquilo que precisa, mesmo sem resultado surgir. E parece que nada muda, que o esforço desapareceu, mas existe construção acontecendo onde o olhar ainda não percebeu. Não confunda a falta de prova com ausência de evolução. Há conquistas preparando espaço muito antes da celebração. Já voltei de certos caminhos porque achei que não dariam em nada. Hoje sei que algumas respostas estavam depois da próxima etapa. Aprendi a ter paciência sem transformar espera em parar, porque esperar trabalhando é diferente de só aguardar. Não entrego minha jornada, ansiedade de chegar. Tem coisa grande sendo feita que precisa amadurecer devagar. Se o próximo passo é possível, é nele que vou concentrar. Não preciso carregar hoje todo o peso do lugar onde quero chegar. O futuro não me deve uma explicação antecipada. Minha parte é seguir consciente mesmo sem enxergar a estrada inteira. Eu sigo o caminho invisível. Eu sigo o caminho invisível, sem exigir do amanhã uma garantia pra avançar, transformando cada dúvida em motivo pra
pra observar. Não sei quantas portas ainda vão surgir na direção, nem quantas vezes vou precisar mudar minha decisão. Mas se existe dentro de mim uma razão pra prosseguir, eu dou mais um passo, depois outro, depois mais um, até aquilo que parecia invisível começar a surgir. Chega na 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 na. Chega pronto no telefone, título forte pra provocar. Poucas linhas, muita certeza, feitas pra você compartilhar. Se confirmo o que eu já penso, minha defesa quer baixar, porque a mentira mais eficiente sabe exatamente onde tocar. Tem recorte sem contexto, tem número sem explicar, tem discurso emocionante feito apenas pra influenciar. Eu já não corro com a notícia, nem entrego minha reação. Primeiro busco a origem, depois formo conclusão. Quem falou, de onde veio, o que ficou fora da versão. Antes de escolher um lado, eu quero informação. Antes de acreditar, eu separo o fato da interpretação. Procuro o que sustenta cada afirmação. Não transformo confiança em obediência mental. Nem confundo voz segura com conhecimento real. Se querem minha opinião antes de eu investigar, podem esperar, primeiro eu vou pensar. Tem especialista sem estudo, tem conselho sem experiência, tem certeza fabricada com aparência de competência. Tem pesquisa mal citada, tem manchete distorcida, tem metade de uma história sendo vendida como inteira. Mas também existe o erro sem qualquer manipulação. Nem toda informação falsa nasce de má intenção. Por isso eu não quero caçar, nem tribunal de opinião. Quero aprender a distinguir e corrigir minha posição. Se uma prova contradiz aquilo que eu defendi, não protejo meu orgulho, tenho coragem de admitir. Não existe mente livre quando só procura confirmação, quando rejeita qualquer fato que ameaça a sua convicção. Questiona quem pensa igual é tão importante quanto o rival, porque o erro não ganha a verdade só por vestir nosso ideal. Eu posso ouvir 1000 versões sem me tornar propriedade de quem fala mais bonito ou promete simplicidade. Há perguntas sem resposta e eu consigo aceitar. Melhor carregar uma dúvida que uma mentira pra me acalmar. Minha consciência vale muito pra entregar sem reflexão. Conhecimento exige tempo
ilusão. Posso mudar de ideia sem perder quem eu sou. Porque reconhecer um erro também mostra quem cresceu. No mundo onde todo mundo quer resposta sem esperar, eu escolho uma pergunta, como você sabe? E antes de acreditar, eu vou verificar. Na 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 na. Tem sorriso calculado pra esconder competição. Tem conselho disfarçado carregando imposição. Tem vitória fotografada com derrota atrás da cena. Gente mostrando liberdade enquanto vive presa ao esquema. Tem riqueza sem descanso, tem sucesso sem prazer. Tem quem tenha tudo em volta, sem saber por que viver. Quanto mais observo o mundo, menos rápido vou julgar. Porque a primeira aparência raramente conta o que há. Olha outra vez, escuta além. Nem tudo entrega aquilo que contém. Quando a imagem cai, começamos a enxergar. Nada é como parece. Nada é como parece. Por trás do brilho pode existir preocupação. Por trás da calma pode haver revolução. Quem parece ter vencido ainda pode estar buscando paz. E aquele que perdeu talvez esteja começando algo maior. Eu não entrego minha certeza ao que meus olhos podem ver. Porque toda superfície esconde algo pra entender. Tem produto prometendo transformar quem você é. Tem discurso bem montado pra conquistar tua fé. Tem manchete escolhendo qual emoção provocar antes mesmo que você tenha tempo suficiente pra pensar. Tem bondade exibida só enquanto existe câmera. Tem revolta programada pra aumentar alguma métrica. Tem gente que fala baixo, mas trabalha sem mostrar, enquanto outros fazem barulho sem ter nada pra entregar. Por isso não sigo embalagem, nem reputação por si. Prefiro acompanhar os passos pra descobrir quem mora ali. Também precisei olhar para aquilo que havia em mim. Quantas vezes mostrei força quando estava perto do fim. Quantas vezes disse tanto faz quando realmente me importei. Quantas máscaras coloquei só pra esconder aquilo que enfrentei. Foi quando parei que exigi que todo mundo fosse transparente. Sem primeiro ter coragem de ser verdadeiro internamente. Hoje não quero personagens, nem preciso parecer maior. Quanto menos tento impressionar, mais reconheço o meu valor. E quando encontro outra pessoa,
que muita coisa muda quando finalmente descobrimos o que havia por trás do que se mostrou. Construíram limites invisíveis e ensinaram a respeitar. Deram tamanho para os sonhos antes da gente imaginar. Disseram aceitar o possível, não tento ultrapassar. Como se todo amanhã já tivesse um dono a comandar. Eu vi talentos enterrados pelo medo de fracassar. Gente capaz de mudar tudo sem coragem de começar. Também carreguei fronteiras que ninguém colocou em mim, até descobrir que muitos muros só existem enquanto acredito no fim. Se disseram, daqui você não passa, então talvez seja exatamente daqui que eu precise avançar. No último horizonte, no último horizonte, eu não encontro o fim, encontro outra direção, onde o medo perde espaço diante da decisão. Não aceito como limite aquilo que alguém determinou, nem abandono meu caminho porque a estrada complicou. Se meus olhos alcançam longe, meus passos podem descobrir que depois da última fronteira ainda existe onde seguir. Existe sempre uma voz dizendo que você chegou tarde demais, outra dizendo que seus planos são grandes demais para alguém capaz. Tem quem projete o próprio medo sobre aquilo que você quer fazer, porque é mais fácil desacreditar do que admitir que não tentou vencer. Não guardo raiva de quem duvida, nem preciso convencer ninguém. Minha resposta vem dos passos e do trabalho que ninguém vê. Eu não controlo oportunidade, nem tudo vai colaborar, mas enquanto existir escolha, existe alguma coisa pra mudar. Fracasso não fecha caminho, ele modifica a navegação. Quem aprende enquanto perde, volta com outra percepção. O último horizonte muda toda vez que chego além. Aquilo que ontem era distante, hoje ficou atrás também. Foi assim com cada conquista que parecia inalcançável. Primeiro chamaram de loucura, depois disseram inevitável. Não procuro vida fácil, nem promessa de proteção. Quero força pra continuar quando falta confirmação, porque existem certos caminhos que aparecem ao caminhar, e quem exige enxergar tudo talvez jamais saia do lugar. Ainda tenho muito tempo pra descobrir quem posso ser. Não vou entregar meu futuro ao tamanho do meu medo de perder. No último horizonte, no último horizonte, não existe placa dizendo você chegou ao final. Existe outro desafio depois do impossível atual. Carrego minha cicatriz sem transformador em prisão. Cada queda acrescentou alguma coisa à construção. E se um dia eu alcançar aquilo que hoje parece o fim, vou levantar os olhos novamente, porque sempre haverá
esperando por mim. Eu não quero enxergar só aquilo que me mostram, nem acreditar só naquilo que me agrada dessa vez. Olhos bem abertos, chegam certezas disputando minha atenção. Cada tela oferece um mundo recortado numa versão. Tem palavra feita pra irritar, tem imagem feita pra aprender. Quanto mais rápido eu reajo, menos tempo tenho pra entender. Já comprei ideias prontas só porque pareciam ter razão. Já julguei sem conhecer todo o peso da situação. Hoje, antes da resposta, deixo a pergunta respirar, porque aquilo que parece óbvio também merece outro olhar. Eu não quero uma verdade desenhada pro meu querer. Se os fatos mudam o caminho, eu também posso rever. Não confundo quem discorda com alguém que devo enfrentar. Posso ouvir outra perspectiva sem deixar de questionar. Aprendi que uma aparência pode esconder contradição, e uma primeira impressão nunca conta a história inteira. Quanto mais observo o mundo, menos pressa tenho em julgar. Consciência não é saber tudo, é continuar querendo enxergar. Sem venda nos olhos, sem medo da dúvida, sem dono da resposta, sem fugir da realidade. nós seguimos. Olhos bem abertos, Olhos bem abertos, mente presente pra reconhecer o que acontece diante da gente, sem deixar o medo escrever nossa interpretação, sem entregar ao barulho o controle da decisão. Não queremos uma vida guiada por aquilo que parece ser. quanto mais fundo olhamos, Mas existe pra compreender. Se uma multidão repete, eu ainda vou conferir. se uma autoridade afirma, Eu posso perguntar, se combina com meu pensamento, não transforma em fundamento. se contraria minha opinião, Não significa rejeição. porque aprender exige espaço pra reconhecer quando errou. Quem protege toda a certeza fecha a porta que encontrou. Não queremos vencer debate, nem provar superioridade. Queremos manter nossos olhos preparados pra realidade. Tem beleza no cotidiano que a velocidade faz sumir. Tem alguém pedindo presença quando ninguém quer ouvir. Despertar não é somente desconfiar do que está errado, É perceber aquilo que importa antes que tenha passado. olhar quem caminha comigo, Reconhecer quem me fez bem, celebrar pequenas conquistas, sem competir com ninguém. porque consciência verdadeira não vive apenas de oposição, também sabe reconhecer tudo que merece gratidão. Eu quero enxergar o problema, sem esquecer a solução, quero reconhecer a mentira. sem perder confiança no amanhã. Consciência não é viver no escuro, É aprender a caminhar com os olhos
olhos bem abertos. Olhos bem abertos, coração presente, Sem deixar que outra voz pense pela gente, questionando sem transformar toda pergunta em divisão. aprendendo sem entregar nossa própria percepção. Existe muito mais além daquilo que conseguimos ver. Seguimos despertos, Seguimos conscientes, seguimos aprendendo. até compreender. Passei anos procurando uma mudança ao meu redor, acreditando que outra vida sempre pareceria melhor. Queria novas circunstâncias pra finalmente respirar, como se toda transformação dependesse de outro lugar. Até perceber nos detalhes o que a pressa escondeu. Havia portas diante dos olhos que meu costume não percebeu. O problema nem sempre estava naquilo que eu podia encontrar. Às vezes faltava coragem pra enxergar de outro lugar. A mesma cena, outra compreensão. O mesmo mundo, outra percepção. Quando muda quem observa, tudo ganha outra dimensão. Um novo olhar, um novo olhar. Pra reconhecer caminhos onde eu só enxergava o fim. Pra não deixar antigas crenças decidirem mais por mim. Ver oportunidade escondida dentro da transformação. Separar aquilo que acontece da minha interpretação. Talvez eu não consiga mudar tudo ao meu redor, mas posso mudar a maneira como atravesso o que chegou. Eu chamava a perda de derrota antes do tempo responder. Algumas coisas que partiram, abrir espaço pra crescer. Chamava atraso de fracasso, comparando minha direção com a velocidade dos outros sem conhecer sua condição. Já pensei que certas portas precisava obrigatoriamente abrir. Depois entendi que alguns caminhos não combinavam mais comigo ali. Nem toda mudança é castigo, nem todo fim significa perder. Existem páginas que terminam pra outra história aparecer. Hoje olho quem está comigo antes de buscar quem não chegou. Dou valor à mão presente em vez de lamentar quem soltou. Vejo riqueza numa conversa que dinheiro algum consegue dar. Vejo vitória em ter coragem de reconhecer quando mudar. Não transformo positividade em desculpa pra ignorar a dor. Tem momento que machuca e precisa ser chamado pelo nome. Um novo olhar não mascara aquilo que precisa enfrentar. Ele apenas não permite que uma queda defina o caminhar. Por quem chegar com consciência não é fingir que tudo está bem, é reconhecer a dificuldade sem esquecer da força que se tem. Um novo olhar, um novo olhar.
às vezes a grande mudança que esperamos encontrar começa silenciosamente, quando os mesmos olhos aprendem uma nova forma de olhar. Você disse que estava tudo bem, mas seus olhos disseram não. Um sorriso chegou primeiro e depois veio a expressão. Eu aprendi a ouvir pausas, a notar quando o tom mudou, porque às vezes uma frase esconde muito mais do que revelou. Tem abraço pedindo desculpa, sem coragem de confessar. Tem distância dizendo coisas que ninguém conseguiu falar. E quem escuta só a voz pode perder a tradução. Há mensagens escondidas em cada pequena reação. Não escuta somente o que foi dito, percebe aquilo que permaneceu depois que a voz se calou. Além das palavras, além das palavras, existe um mundo que ninguém consegue escrever. Um olhar pode contar o que a voz tentou esconder. Há verdades que aparecem sem nenhuma explicação, e respostas que encontramos prestando mais atenção, quando aquilo que sentimos já não cabe numa frase. O silêncio continua, a conversa que ninguém teve coragem de terminar. Tem fica querendo dizer vai, tem tanto faz querendo escolher. Tem eu não ligo carregando uma vontade enorme de saber. Tem orgulho protegendo o medo, indiferença escondendo dor. Tem silêncio depois da pergunta, entregando aquilo que faltou. Mas também existe carinho que não sabe se anunciar. Quem prepara teu café cedo pode estar dizendo vou cuidar. Quem aparece quando aperta, sem precisar você chamar. Talvez diga em 5 minutos o que discursos não conseguem demonstrar. Eu já ouvi frases bonitas vindas de quem nunca ficou, e recebi amor em silêncio de quem jamais pronunciou. Foi assim que compreendi que presença também tem voz, que algumas pessoas falam pouco, mas carregam verdade entre nós. Hoje observo consistência entre discurso e decisão. Não procuro perfeição, só verdade na intenção. Também vigio minhas atitudes
Porque depois que todo discurso finalmente se desfaz, o que fica não é aquilo que alguém jurou sentir, é aquilo que escolheu demonstrar. Passei muito tempo cercado por conversa sem direção, cada voz querendo espaço, cada frase uma conclusão. Todo mundo tinha a resposta antes mesmo de perguntar, e eu também entrei no jogo só querendo argumentar, até cansar dessa disputa de quem sabe explicar melhor. Fechei a porta pro barulho e fiquei comigo a sós, sem discurso me cobrindo, sem ninguém pra impressionar. Vieram coisas que eu escondia só pra não ter que encarar. Quando o ruído termina, a máscara perde função, e aquilo que foi abafado finalmente encontra atenção. O silêncio revela o que a pressa nunca deixou aparecer. Mostra onde estou fingindo não perceber. Traz perguntas que o barulho conseguiu adiar, coloca diante dos olhos o que eu preciso enfrentar. Quando nenhuma voz de fora pode mais interferir, eu começo a reconhecer aquilo que existe dentro de mim. No silêncio vi desculpas que chamava de razão, vi orgulho protegendo uma antiga frustração, vi escolhas que mantinha só por medo de mudar, e relações que já terminaram antes de alguém se afastar. Vi desejos emprestados que pensei serem de mim, objetivos perseguidos sem saber porquê até o fim. Nenhum desses pensamentos precisou alguém revelar, eles sempre estiveram perto, eu que não queria escutar e compreender certas coisas. Nem sempre traz satisfação, mas verdade desconfortável ainda vale mais que distração. Hoje valorizo a pausa antes de qualquer decisão. Não respondo toda pergunta no calor da reação. Tem resposta que amadurece quando deixamos repousar. Tem problema que fica claro quando paramos de empurrar. Também aprendi que silêncio não significa se calar. Quando existe injustiça, há momento certo pra falar. A questão não é viver quieto, nem fugir da discussão. É saber quando uma palavra nasce mesmo da convicção. Porque quem aprende a escutar
também aprende a dizer somente aquilo que sustenta quando chega a hora de fazer. O silêncio revela quem eu sou quando não preciso representar o que desejo, quando ninguém tenta me influenciar. Mostra aquilo que perdi, o que ainda posso reconstruir, e quais pesos carregados. Já chegou a hora de partir. Eu procurei tantas respostas no barulho ao meu redor, até descobrir que algumas das mais importantes nunca precisaram levantar a voz. Dum 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 dum. Chegou primeiro uma narrativa bem montada pra convencer. Tinha começo, tinha culpado, tinha alguém pra defender. Cada detalhe parecia certo, tudo fácil de encaixar. Uma história sem pergunta é confortável de aceitar. Mas faltava uma testemunha, faltava contexto na situação. Faltava aquilo que cortaram pra sustentar a conclusão. Eu quase entrei no julgamento sem conhecer o que aconteceu, até ouvir quem estava calado e o cenário inteiro se moveu. Uma voz conta um caminho, outra voz pode mudar a direção. Quem conhece apenas metade não conhece a situação. Escuta outra versão antes de transformar suspeita em condenação. Antes de fazer de um recorte toda explicação. Nem sempre quem fala primeiro tem razão. Nem sempre quem fica em silêncio aceita a acusação. Se existe outro lado que eu ainda não consegui conhecer, eu não entrego minha certeza antes de também ouvir o que ele tem pra dizer. Um vídeo começa no momento que interessa pra acusar. 30 segundos viralizam sem mostrar o que veio antes de gravar. Uma frase perde o contexto, outra ganha interpretação. Quando chega até milhares já virou outra informação. Tem conflito entre amigos que termina em divisão, porque alguém levou adiante só metade da discussão. Tem família separada por orgulho e suposição. Cada lado conta os fatos protegendo a própria posição. E quanto mais o tempo passa, mais difícil reconhecer que talvez aquela certeza tem alguma coisa pra rever. Também existe outra versão dentro daquilo que eu vivi. Coisas que durante anos de uma maneira só entendi. Pessoas que julguei distantes, talvez lutassem sem mostrar. Decisões que achei injustas, hoje consigo interpretar. Maturidade muda ângulos, sem reescrever o que passou. Às vezes o tempo acrescenta na peça que ninguém notou. Eu não preciso apagar fatos pra ampliar minha visão. Posso reconhecer nuances sem fugir da conclusão, porque consciência não procura uma história pra vencer. Procura chegar mais perto daquilo
que realmente pôde acontecer. Existe a outra versão, talvez confirme tudo, talvez mude a direção, talvez revele uma parte escondida da situação. Eu não preciso ter resposta antes de investigar, nem transformar minha prece em sentença pra julgar. Se a verdade é realmente aquilo que eu quero conhecer, então nenhuma versão deve me assustar, nem mesmo aquela que contradiz o que eu queria crer. Eu procurei sinal na frente, alguma prova pra continuar. Queria conhecer o destino antes de me movimentar. Planejei todas as saídas, calculei cada condição, mas a vida não entrega mapas pra toda nova direção. Algumas portas só aparecem quando você chega perto delas. Algumas respostas só existem depois que atravessamos certas eras. Eu queria ver o caminho pra depois poder seguir, mas descobri que certos rumos só aparecem quando eu decido ir. Nenhuma placa, nenhuma garantia, nenhuma certeza, só uma escolha dizendo continua. Eu sigo o caminho invisível, eu sigo o caminho invisível, mesmo sem saber exatamente onde vai dar. Não preciso ver o fim pra começar a caminhar. Cada passo abre espaço que eu não pude enxergar. Cada escolha movimento que parecia não mudar. Se eu esperar toda a certeza antes de decidir, talvez o caminho exista, mas nunca apareça pra mim. Tem projeto que começa sem aplauso ou confirmação. Tem batalha que enfrentamos sem mostrar pra multidão. Tem mudança acontecendo muito antes de aparecer. Tem trabalho acumulado que ninguém consegue ver. Você planta disciplina quando todos foram dormir. Repete aquilo que precisa, mesmo sem resultado surgir. E parece que nada muda, que o esforço desapareceu, mas existe construção acontecendo onde o olhar ainda não percebeu. Não confunda a falta de prova com a ausência de evolução. Há conquistas preparando espaço muito antes da celebração. Já voltei de certos caminhos porque achei que não dariam em nada. Hoje sei que algumas respostas estavam depois da próxima etapa. Aprendi a ter paciência sem transformar espera em parar, porque esperar trabalhando é diferente de só aguardar. Não entrego minha jornada, ansiedade de chegar. Tem coisa grande sendo feita que precisa amadurecer devagar. Se o próximo passo é possível, é nele que vou concentrar. Não preciso carregar hoje todo o peso do lugar onde quero chegar. O futuro não me deve uma explicação antecipada. Minha parte é seguir consciente mesmo sem enxergar a estrada inteira. Eu sigo o caminho invisível, eu sigo o caminho invisível, sem exigir do amanhã uma garantia pra avançar, transformando cada dúvida em motivo.
motivo pra observar. Não sei quantas portas ainda vão surgir na direção, nem quantas vezes vou precisar mudar minha decisão. Mas se existe dentro de mim uma razão pra prosseguir, eu dou mais um passo, depois outro, depois mais um, até aquilo que parecia invisível começar a surgir. Chega pronto no telefone, título forte pra provocar. Poucas linhas, muita certeza, feitas pra você compartilhar. Se confirmo o que eu já penso, minha defesa quer baixar, porque a mentira mais eficiente sabe exatamente onde tocar. Tem recorte sem contexto, tem número sem explicar, tem discurso emocionante feito apenas pra influenciar. Eu já não corro com a notícia, nem entrego minha reação. Primeiro busco a origem, depois formo conclusão. Quem falou, de onde veio, o que ficou fora da versão. Antes de escolher um lado, eu quero informação. Antes de acreditar, eu separo o fato da interpretação. Procuro o que sustenta cada afirmação. Não transformo confiança em obediência mental. Nem confundo voz segura com conhecimento real. Se querem minha opinião antes de eu investigar, podem esperar, primeiro eu vou pensar. Tem especialista sem estudo, tem conselho sem experiência, tem certeza fabricada com aparência de competência. Tem pesquisa mal citada, tem manchete distorcida, tem metade de uma história sendo vendida como inteira. Mas também existe o erro sem qualquer manipulação. Nem toda informação falsa nasce de má intenção. Por isso eu não quero caçar, nem tribunal de opinião. Quero aprender a distinguir e corrigir minha posição. Se uma prova contradiz aquilo que eu defendi, não protejo meu orgulho, tenho coragem de admitir. Não existe mente livre quando só procura confirmação, quando rejeita qualquer fato que ameaça a sua convicção. Questiona quem pensa igual é tão importante quanto o rival, porque o erro não ganha a verdade só por vestir nosso ideal. Eu posso ouvir 1000 versões sem me tornar propriedade de quem fala mais bonito ou promete simplicidade. Há perguntas sem resposta e eu consigo aceitar. Melhor carregar uma dúvida que uma mentira pra me acalmar. Minha consciência vale muito pra entregar sem reflexão. Conhecimento exige tempo
tempo. Humildade e revisão antes de acreditar. Eu não deixo o medo escolher minha visão, nem entrego ao entusiasmo minha conclusão. Posso mudar de ideia sem perder quem eu sou, porque reconhecer um erro também mostra quem cresceu. No mundo onde todo mundo quer resposta sem esperar, eu escolho uma pergunta, como você sabe? E antes de acreditar, eu vou verificar.